Bom, e quais são os tipos de aquíferos, né? Como essa água ela está armazenada, né, no subsolo, no solo, né, nesses poros, a gente denomina, né, isso como um aquífero. A gente retira a água de um aquífero, né? Aquíferos subterrâneos aí, né, estão embaixo da terra. Resumindo, né, a gente pode enquadrar como aquíferos freáticos e artesianos. Depois eu vou falar um pouco sobre uma forma diferente de avaliar isso, né? É muito provável que em hidrogeologia vocês vão estudar isso com mais calma e atenção, e do ponto de vista também, dando enfoque por um geólogo. Então a interpretação, a análise também é outra, muito mais rebuscada, muito mais elegante. Aqui nós estamos olhando para esses aquíferos, né, como uma fonte de água, um manancial, e que interfere na hora de tomar a decisão de fazer a concepção e avaliar, enfim. Então, assim, no primeiro momento eu gostaria de resumir para vocês como aquífero freático e artesiano, onde basicamente, né, a gente pode dizer que no caso o aquífero é freático, né, a água que está nesse aquífero, né, ela se encontra livre, certo? Livre, né, tenho facilidade para retirar ela, e com a superfície, né, sob a ação da pressão atmosférica, certo? Então é como se tivesse ali, né, uma água na mesma pressão que a pressão atmosférica, certo? Então, quando eu vou para o aquífero artesiano, né, a gente chama até de um poço artesiano em alguns casos, essa água está confinada por camadas impermeáveis, certo? Então ela não está com esse nível, esse grau de estar livre, como é no freático, tá? E ela está sujeita sob uma pressão maior que a pressão atmosférica, né? Então a pressão aqui ela é maior. Se a gente olhar aqui, por exemplo, né, as camadas, é como se eu tivesse aqui, né, como se eu tivesse, não, eu tenho aqui um nível freático, né, um aquífero livre. Eu vou perfurar aqui, vou encontrar água, né, em determinado nível aí. Cada bacia hidrográfica, cada região, cada tipo de rocha, a gente vai ter condições específicas de cada local, né? E aí eu vou chegar numa camada impermeável e vou encontrar um aquífero confinado, porque logo abaixo há uma outra camada impermeável, né? Olhando nessa outra figura, como funciona isso, né? Se eu imaginar aqui, vamos supor uma área de recarga, né? Chove, alimenta esse aquífero, né? Eu tenho um aquífero confinado, que está entre camadas impermeáveis, como eu mostrei anteriormente, mas também tem um aquífero livre, né? Então aqui eu tenho uma pressão, né? Eu tenho um nível potenciométrico aqui. Então, se eu furar um poço aqui, esse aquífero confinado, ou seja, um aquífero que está entre camadas impermeáveis, e nesse ponto aqui da bacia, por exemplo, né, há uma pressão, uma carga aqui, né? A água está sendo empurrada por aqui. Então, nesse ponto, se eu perfurar aqui eu vou ter um poço artesiano. Então, ele é jorrante, a pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica. Já nesse caso aqui, eu tenho um poço não artesiano, ou aqui, por exemplo, né, um poço comum. Aqui no caso eu fui até o aquífero confinado, mas a pressão não é maior do que a pressão atmosférica, então não vai jorrar. Nesse caso eu nem cheguei no aquífero confinado, então a pressão também, né, não está no aquífero artesiano. Então aqui são exemplos que eu tenho de um sistema não jorrante e aqui um sistema jorrante. É óbvio que isso vai influenciar na minha captação, no meu bombeamento, né, na minha facilidade de retirar água de um desses poços aqui, certo? Então isso é importante ter essa noção, certo?